Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Você Pode. Se existe um desejo que atravessa muitas mulheres, ele costuma aparecer de forma recorrente, é emagrecer. Nos últimos anos, as chamadas canetas para emagrecimento ganharam enorme popularidade nas redes sociais e nas conversas do dia a dia. Mas junto com a popularidade, também surgem muitas dúvidas, comparações e expectativas irreais. E para falar sobre isso e com responsabilidade e clareza, recebemos a doutora Diná Ribeiro, médica especialista em nutrologia, com décadas de experiência clínica e formação de médicos na área. Doutora Diná, tema super Obrigada importante. pelo convite. Obrigada, eu sei o quanto a agenda de vocês deve ser uma loucura, mas para estar aqui, eu acho toda informação, comunicação, é importante a gente poder passar. Porque é um assunto que está em voga. Demais. Sabe, as pessoas, elas apenas veem uma aplicação que seria para perda de peso, né? Mas tem várias outras indicações e cuidados que também devem ter uma atenção ao usar, né? Mas como a gente fala, tá tão popularizado esse tema que as pessoas acham que é simplesmente ir lá ou comprar ou usar e tá tudo bem. Mas vai não muito se além, sabe né? do efeito colateral, Sim. não se sabe. Tem a questão de preço, tem uma questão que envolve uma série de coisas, né? Sim. E principalmente na minha leitura, com uma certa ingenuidade ao tema, é o pós também, que eu acho que a gente vai falar um pouquinho aqui vamos hoje. abordar. Mas para iniciar aqui, doutora, eu tô curiosa para a gente conversar sobre isso. As chamadas canetas de emagrecimento ficaram muito populares, como a gente falou. Sim. Antes de iniciar um tratamento com esses análogos, o que toda paciente precisa primeiramente entender? A primeira coisa é se tem indicação. Uhum. Né? Então, assim, a primeira indicação que as pessoas mais conhecem é para perda de peso. Porém, nos estudos clínicos, a primeira indicação foi diabetes. Tanto que qualquer droga nova que sai, né? Ela primeiro é testada na população diabética, para depois ser testada em obesidade. E não existem desde agora, é desde 2005 que a gente tem trabalhos e incretinas, que são esses análogos de GLP-1, já em uso. Desde 2005? Desde 2005. Tá? Então, a primeira delas foi a Exenatida, que é a Bieta, que é o nome comercial, que foi usado para diabetes. Depois disso vieram várias, né? A Saxenda, que é a liraglutida, que era de aplicação diária. E aí foram desenvolvendo as moléculas, deixando as moléculas com uma absorção um pouco mais longa, que permitiu a aplicação semanal, que é o que a gente tem agora. Né? Que começou com o Ozempic, o Wegovy e agora o Mounjaro. Ou Tirzepatida também, que é o nome químico, né, da droga. Então, já tem estudos, medicações que serão de aplicação mensal. Nossa, mensal? Mensal. Então, assim, a gente tem muitos estudos já de produtos nos próximos 5 anos, né, que serão lançados. Agora, geralmente quem não entende muito, a doutora fala assim, antes era diário, passa semanal e passa mensal. Aí algumas pessoas pensam, então é uma bomba que você vai tomar uma vez por mês? E a gente tem que tomar muito cuidado na titulação dessa dose futura. A gente não tem isso no comércio ainda, talvez chegue daqui uns 5 anos, né? Mas são medicações muito poderosas. Então, isso em mãos inadvertidas, né? Pode realmente trazer muito problema. Porque o uso de uma vez requer uma atenção... Sim, a gente tem que titular bem a dose, né? Tem algo oral também? Porque o Saxenda... Existem os orais. Não, a gente tem o Rybelsus, que é a semaglutida. Começou com 3 miligramas, 7, 14, e hoje já tem o lançamento do Wegovy Pill nos Estados Unidos, que é a semaglutida oral de 25 miligramas. Doutora, pode esclarecer para a gente, por exemplo, o oral e o injetável? Sim. Qual a diferença e qual o efeito colateral? Porque muitas pessoas falam que o oral pode ter algum efeito. Na realidade, ambos podem dar náuseas, vômitos, diarreia ou constipação. Esse é o mecanismo, não só o fato de ser oral, mas da própria semaglutida. Oral, eu acho que sempre tem que ter medicamentos orais. Existem pacientes que não gostam de injeções, né? E isso barateia também o tratamento. Então, o oral, ele tem uma estrutura química que permite a absorção dele, né? Tem uma molécula chamada SNAC junto com a semaglutida que permite a absorção gástrica. Então, ele tem que ser tomado em jejum absoluto, não pode misturar com nenhuma outra droga,
com meio copo d'água e esperar meia hora. Então, a gente tem que ensinar isso bem para o paciente, senão ele não vai tirar proveito desse medicamento. Tem Tá? o momento exato para... Mas tem vários pacientes usando, meus pacientes que eu prescrevo bastante, com ótimos resultados. Ah, é? Porque a gente, às vezes, tem essa impressão que o oral pode causar uma náusea maior do que o injetável. Só impressão. Isso é da própria molécula semaglutida. Mito. Não o fato dele ser oral. Mito. Importante isso esclarecer. Existem diferentes medicamentos dentro da classe. Sim. Em quais situações você prefere semaglutida e em quais prefere tirzepatida? É uma boa pergunta. É assim, a semaglutida, ela já vem de anos de estudo, de indicações e de utilização. Né? A tirzepatida é um pouco mais recente. Então, a semaglutida tem em torno já de 4 anos, já no mercado, sendo explorada, usada, e todos os efeitos colaterais já bem estudados. E benefícios também. Então, ela não deixou de ser uma grande molécula, um grande medicamento, porque saiu um análogo duplo, que é a tirzepatida. Onde elas se confrontam é na potência de ação. Então, por exemplo, se espera que a semaglutida dê uma perda de peso de em torno de 15%. Então, se o paciente começou com 100 quilos, ele vai bater lá em 85, depois de em torno de mais de 60 semanas de utilização. 60 semanas, gente, não são 3 canetas. Tá? Só para entender que as pessoas acham que vão usar 3 canetinhas e vai ficar tudo ok. Não, não ficará. Talvez ela perca 4, 5 quilos, mas eles voltarão rapidamente, porque não teve um tratamento metabólico adequado. Então, quando se escolhe um ou outro. Primeiro, faixa etária. Olha, isso é importante. Porque a semaglutida, ela pode ser utilizada em pacientes acima de 12 anos de idade. Então pode ser utilizada pode ser usada em crianças e adolescentes. Porque a criança, quando obesa, ou em obesidade, que é o termo mais correto da gente dizer, ela carrega essa obesidade para a vida adulta. Não existe essa mágica de falar, a hora que ela crescer, ela emagrece. A gente o estirão vai emagrecer. A gente tem que parar com essa crença, isso é um mito completamente errôneo, tá? E a gente não deve deixar a criança crescer obesa, porque ele vai carregar essa obesidade e carrega uma coisa muito importante, que é um aumento do risco cardiovascular. Então, essa criança já cresce com uma doença cardiovascular instalada. Isso é péssimo. Então, será um adulto com risco cardíaco muito maior para a faixa etária, né, que vai, de repente, vai ter um infarto, vai ter um problema que poderia ser evitado lá atrás. Né? Então, ele chega na vida adulta obeso, já descrente de várias coisas e já com doenças instaladas. E olha, eu tenho pacientes adolescentes que chegam com aumento de colesterol, aumento de triglicéridos, pré-diabetes, gordura no fígado, com 13 anos de idade. E já prescrevi a semaglutida. A tirzepatida só pode ser prescrita acima dos 18 anos. O que eu tenho visto? Vários médicos prescrevendo, até por imposição e pressão das mães, em relação às meninas, tá? Olha o padrão tirzepatida porque elas querem que elas emagreçam rápido. Isso não pode, gente, isso não está certo. Prescrever tirzepatida antes dos 18 anos. Mas é um sal que dá melhor perda de peso, porém os estudos clínicos não mostraram segurança ainda nessa faixa etária. Outra consideração, medicamentos muito potentes na infância podem atrapalhar, inclusive, a taxa de crescimento. Então, você tem que acompanhar a perda de peso com dietas não tão restritas, com densidade óssea, com altura, com desenvolvimento hormonal. Olhar 360. Olhar 360. Tá? Então, a gente tem que tomar um certo cuidado, porque a pressão social é muito grande, né? E tem isso também da pressão social, né? Então, assim, a pessoa que usa tirzepatida é aquela que tem dinheiro. Não, nem sempre, né? Porque às vezes está indicado semaglutida. Qual outra faixa etária que a gente tem que tomar cuidado são nos idosos. Emagrecimento muito rápido nessa faixa etária pode levar a uma perda de massa óssea e de massa muscular, muito importante, gerando aí sarcopenia, que vai agravar a fragilidade do idoso. Então, o médico tem que ter o bom senso de temperar essas questões. E falar não quando necessário, né, doutora? Porque se falar vai não, pai porque e mãe... assim, se tem indicação, ok, mas se não tem, a gente tem que dizer, olha, esse não é o momento, certo? Vamos usar essa medicação porque ela tem liberação para ser usada nessa faixa etária
Quando chegar a 18 anos, a gente pode migrar para outro medicamento. E até lá a gente tem outras versões, exato. né? Mas o que eu tenho observado, até pelo o meio que eu convivo, é Sim. o uso indiscriminado. Só pela questão da estética. O padrão, É uma questão existe um social, padrão. você entendeu? Então existe um padrão, né? As pessoas se medem pelo que elas comem, pelo que elas vestem, o carro que elas têm, o lugar que elas frequentam e o medicamento que elas usam. Então virou uma métrica social também. Nossa. Certo? E a gente tem que tomar um cuidado porque nem sempre está indicado aquele medicamento naquela hora. Uhum. Fora outra questão que a gente tem que colocar em questão, que é a questão financeira. Hoje a semaglutida ela é muito mais barata que a tizepatida. Tanto que o laboratório, a partir de tem uma semana, que eles estão bonificando uma caneta a mais de 0,25 da semaglutida para o paciente que já compra dele. É como se você ganhasse um bônus de uns R$900. Tem a ver com que o que é novo é mais caro? Não, Ou porque não? ele é mais potente, então ele é pelo diferente. fato Não dá dele para a ser mais gente potente. medir dessa maneira, tá? Então a semaglutida ela tem ficado mais barata, mais acessível. Então se o meu paciente não tem recurso financeiro para começar com uma tizepatida, eu posso começar com uma semaglutida e ter grandes resultados. Porque até então a gente tinha bons resultados com ela. Uhum. Ah, mas a tizepatida, por exemplo, que é o Mounjaro, que é um análogo duplo, ele pode dar uma perda de até 24%. Ah, mas é uma perda muito maior que a outra? É, porque é um análogo duplo, ele tem quase o dobro de potência. Mas um paciente que não tem recursos para usar uma tizepatida, eu vou usar uma semaglutida. Ele vai ter benefícios com o uso. Gente, qualquer análogo é melhor que nenhum. Que nenhum. Porque vai tratando a saúde metabólica. E efeito colateral, existe efeito colateral diferente ou os dois têm? Os dois dão efeitos semelhantes, né? Que a gente tem visto que a tizepatida dá um pouco menos de náusea, de vômito, mas também deixa o intestino preso, ou tem casos de diarreia, assim, diarreia profusa, de difícil controle, e tem um sintoma a mais que a tizepatida dá, que é dor muscular, uma sensibilidade dolorosa nos músculos, na pele, onde que encosta dói, né? Então chama alodínia, é mais rara, mas acontece. Acho que acontece mais em mulher do que em homens, é interessante. Mas pode ser algo que fica incapacitante do paciente continuar. Tá? E tem pacientes que não conseguem. Aí vai para semaglutida? Aí você pode tentar semaglutida, que é uma potência menor, né? E às vezes nem essa o paciente vai conseguir mais. Essa diferença é importante Sim, a gente trazer para as pessoas entenderem. E muitos pacientes relatam algo curioso que chamam de barulho da comida na cabeça. Aquela vontade constante de comer, né? Isso é uma patologia, né? De um transtorno alimentar, em que esse paciente, ele pode ter ou não uma compulsão alimentar importante. Geralmente são pacientes que têm uma hiperfagia, eles comem bastante. E a pessoa acorda de manhã pensando no almoço, pensando no jantar, como se comida fosse algo difícil de acesso. Não é. Né? Então isso a gente chama de food noise. Né? E tem o food craving, que são momentos, por exemplo, a pessoa foi lá e comeu uma barra de chocolate. Ela foi lá e tomou um pote de sorvete. Né? Então, o food noise é o agravamento desse food craving. E essas medicações, elas tratam esse comportamento alimentar, que é uma coisa grandiosa realmente, porque não é só sentir mais saciado, é também escolher melhor o que come. E com o tempo como se fosse uma reeducação alimentar. Então o paciente, na realidade, ele tem que aproveitar esse momento aqui de paz mental para instalar novos hábitos alimentares. Então, melhor alimentar é fundamental, atividade física. Né? Então, muitos pacientes a gente manda para terapia cognitivo-comportamental, para o paciente entender qual é a emoção que ele está comendo ali, né? Se ele está triste, chateado, porque às vezes é fuga, né? Alguma coisa. Certo. Então, é uma compensação na realidade, né? Então, é importante que tudo isso aconteça durante o tratamento. Para quando chegar no peso ideal, e olha que interessante, o paciente bate no peso ideal, eu não tiro a medicação. Não interrompe assim, repentinamente? Não interrompo. Esse é o erro de muita gente. Primeiro, eu tenho que ter critérios mostrando que aquele adoecimento metabólico já foi resolvido. Se eu ainda percebo que ainda tem gordura visceral em excesso, ou se ainda tem esteatose, mesmo que leve, né, eu não tiro a medicação ainda. Eu vou mantendo essa medicação, posso até fazer um ajuste de dose,
e vou levando enquanto o paciente me mostrar que ele já é capaz de caminhar sem ajuda medicamentosa. É o famoso desmame, né? É um desmame. E assim, é um desmame longo. Não é essa coisa de usar 3 meses de medicação, suspender de uma vez e tá tudo ok, né? É diferente de uma pessoa que tem peso normal, mas está com IMC de 25, tem saúde metabólica, mas ela quer ficar com IMC de 21. Porque hoje, socialmente, a mulher é valorizada se ela está muito magra. Isso é sinal de que ela está podendo, né? Então, é complexo isso. E padrão de beleza. É um padrão muito triste até, porque a gente vê por uns desfiles agora da Chanel e tudo, né? A gente vê a Demi Moore anorética, e fica achando que aquilo é bonito. E doutora, né? quer ver? E são várias atrizes, inclusive brasileiras, Não, né? com certeza. E esse padrão me assusta um pouco, porque, como você sabe, minha filha tem deficiência. Então, assim, todo esse padrão é diferente para ela. Com certeza. Então, assim, tudo isso me assusta. Mas, querida, não é só para ela, é para a maioria das meninas. Certo? Entendeu? Então, hoje eu vejo adolescentes, as mães, pior, Sim. não é adolescente, as mães incentivando isso por um padrão, então eu fico preocupada. Falei, poxa vida, isso para mim é tão secundário. É muito complexo, é muito sério isso. É sério? Porque a menina, ela vai entrando em vida adulta com muitas dificuldades emocionais em torno do tema. E ela vai levar isso para a vida adulta. Isso vai reverberar das mais diversas formas. Né? Então, é muito complexo, tem que ser visto com carinho. Em vez de estimular essa menina a fazer exercício, a cuidar da alimentação, mas não, né? Uma picadinha semanal vai resolver tudo. E assim, as pessoas têm comprado medicação vinda de vários lugares, sem receita médica, sem controle médico, indiscriminadamente, sem saber que pode usar. Então, inicialmente, você tinha me perguntado qual o cuidado que a gente tem que ter quando for prescrever. Primeira coisa, ver se o paciente tem indicação. Nos casos acima de IMC 35, né, que é a obesidade mais importante, com certeza a tirzepatida vai ser muito melhor. Temos muito peso a ser perdido, né? Tá? Se o paciente tem esteatose, mas também se ele tem cálculo de vesícula. Eu não vou prescrever um análogo de GLP-1 no paciente que tem cálculo de vesícula. Ele pode ter uma pancreatite com muito mais facilidade. Isso que eu ia perguntar, doutora. Muita gente está associando a pancreatite ao uso desses medicamentos. Não, na realidade não. A gente tem uma taxa populacional de pancreatite. Por uso de bebida alcoólica, ou por cálculos mesmo que podem migrar, entupir lá os canaizinhos do pâncreas, certo? Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Agora, o paciente que começou a usar e fez um quadro de pancreatite, eu já tive pacientes que vieram por isso, eu falo, olha, não dá mais para usar, a gente tem outras opções terapêuticas. Tem outras opções. Outras opções terapêuticas, né? Então, a gente não deve insistir, porque eu tenho uma dessas pacientes que já fez pancreatite 3 vezes, na tentativa de, mesmo mudando droga, para ver se adaptava. Não vale a pena, porque o quadro pode ser, inclusive, fatal. Então, a gente não deve insistir nisso. Outro cuidado tem que se ter. Fazer um ultrassom tireoide prévio, se tem histórico familiar de câncer de tireoide, câncer medular, né? Então, a gente tem que ter um screening, né? Com cuidado para isso, né? Outra coisa é carências nutricionais. O paciente obeso, geralmente, ele se alimenta muito mal e ele acaba tendo carências nutricionais. Então, é bom que a gente alinhe esse paciente primeiro, resolva as carências nutricionais, porque elas tendem a se agravar durante o processo de emagrecimento. Então, não é tão simples assim. Mas é isso que é importante deixar claro, porque às vezes a pessoa fala, vou lá, compro, não faço atividade física, não tenho essa questão alimentar, porque o que eu vejo também, já me deparei várias vezes, pessoas que têm esse uso, mas não vão à academia, interrompem repentinamente e o peso volta. Porque assim, a massa... essa mudança desse set point do peso no hipotálamo é uma coisa muito complexa. O cérebro sempre registra seu último grande peso e vai fazer tudo para voltar nele. Ele vai aumentar a sua fome, é como se aumentasse a sua fome em 100 calorias dia, reduz sua taxa metabólica, né? Então, assim, gastando menos e comendo mais. Ele faz tudo para voltar lá. Então, se você não estiver ativo, fazendo atividade física de maneira regular, e que realmente mantenha sua massa muscular ativa, porque é importante a gente colocar aqui que não é na hidroginástica que você vai ganhar isso, mas na musculação, gostando ou não, né? Então, vai e faz, é obrigatório. Tá? Então, são medidas que se utiliza para manutenção do metabolismo mais ativo, para que a gente possa tirar a medicação. Mas a questão também é,
Vale a pena tirar essa medicação? Principalmente se eu tenho acima de 50 anos, pós-menopausa, aí um recado para as mulheres. Essa era outra pergunta, Porque, doutora. né? As mulheres que repõem hormônios, ela tem uma resposta melhor ao uso das canetas emagrecedoras. Isso é fato, os trabalhos mostram. Tanto para semaglutida quanto para tirzepatida. Para os dois. Para os dois. E a mulher na pós-menopausa, ela tem um risco cardiovascular maior. Hoje já saiu trabalhos mostrando que a semaglutida poderia então ser usada nessa fase de manutenção, que ela tem um custo menor, mas ela traz muita proteção cardiovascular. Importante. Então eu usaria uma dose menor toda semana, talvez para o resto da vida, mas com o viés aqui de fazer proteção cardiovascular. Isso é muito importante no pós-menopausa. O pano de fundo é a proteção Então, seria uma medicação que seria quase para longevidade. Eu preciso anotar seu endereço, doutora. Certo. Para longevidade, na realidade, né? Porque as mulheres ficam muito preocupadas com câncer de mama, Sim. Mas é só olhar a estatística brasileira, elas morrem por doença cardiovascular. Elas morrem infartadas. Mas pode, por exemplo, assim, no meu caso, eu sou hipertensa na pandemia, então eu tomo remédio para pressão alta. Sim. Isso é indicado com pressão alta? Poderia ser. É. Como proteção cardiovascular. Então, hoje, os cardiologistas, né, eles estão mais cabalizados a prescreverem os análogos para melhorar aí a sobrevida, né, melhorando essa questão cardiovascular. Doutora, curiosidade. Você já falou não vou te prescrever. Não, eu falo não quando realmente os critérios não encaixam. Então, e assim, se não tem indicação, eu não tenho nenhum problema em dizer isso pro meu paciente, porque eu quero o bem dele. Eu não vou tentar lhe encaixar numa forma que não lhe cabe, certo? E a gente tem que tomar cuidado com isso. Existem outras maneiras de se emagrecer as pessoas. É que as medicações hoje são facilitadoras, é que tomam um certeza. atalho, vamos dizer assim, Não, são né? facilitadoras porque elas trabalham o metabolismo. Então, veja só, a tirzepatida, que é um análogo duplo. Né? Então, a gente tem aí o GIP e o análogo de GLP-1. Então, além de mexer na saciedade, e alguns pacientes chegam a ficar realmente quase anoréticos, é o cuidado que a gente tem que ter, né? E aí a mulherada ama, né? Porque elas emagrecem 10 quilos em 2 meses. Só que isso tem um custo para a saúde delas, com certeza, que é densidade óssea, que é densidade muscular, né? Cai o cabelo, porque todo emagrecimento rápido gera queda de cabelo, independente que método que você usou. Aliado a uma alimentação que não está controlada, não está boa, então o cabelo vai cair muito. E se ela já tinha uma alopecia androgenética, mais a junção do eflúvio, que é essa queda de cabelo pelo emagrecimento rápido, o cabelo desmorona mesmo. Então, cuidado que a gente tem que ter. São tantos fatores, né? São muitos fatores para a gente, sabe, sempre administrar e regular. E as pessoas não veem que esse consumo desenfreado pode causar... E a gente tem que entender, né, que o corpo humano, ele sobrevive há milênios, né, milhões de anos. E ele sempre vai achar um jeito de driblar qualquer droga que você oferecer para ele. Se não fosse assim, hoje eu tenho pacientes que usam 15 miligramas de tirzepatida e a minha sensação é que eles mereceriam mais. É que a gente usa de outras estratégias, né? Mas eu tenho certeza que daqui a pouco vão lançar, às vezes, tirzepatida com doses maiores. Porque o corpo se acostuma. Ele se habitua a isso e vai tentar driblar isso. Tanto que já tem trabalhos com a retatutida, que é um análogo triplo, que os trabalhos conduzidos, controlados, mostram uma perda muito parecida com a bariátrica, que beira em torno de 26% a 30%. Imagina isso em mãos inadequadas. Exato, é isso que eu ia falar agora. Certo, é muito complexo muito isso, perigoso. gente. Então, eu acho que é difícil controlar isso, porque já está no mercado paralelo, pessoas vendendo, já vi motorista de Uber oferecer, salão de beleza, pessoas que não têm a menor noção da potência desses medicamentos. Devia ter é algo desenfreado. É um caso de saúde pública mesmo, exato. Né? Só que as pessoas já estão usando, né? Estão usando, assim, de maneira muito inadvertida. E aí vem pessoas dizendo, porque eu emagreci tanto, porque eu afinei tanto, baixei minha BF, que é body fat, né? Que é a gordura corporal, em tantos %. Isso vira um objeto de desejo. Então, às vezes, está muito mais aqui do que... Eu acho que tem indicação, melhora muito a saúde metabólica, são medicamentos muito caros, né?
Então, você vê uma dose... Mesmo ainda a semaglutida ainda é mesmo assim, caro. ainda é caro, tá? Então, a gente já teve um movimento aí da Sociedade de Endocrinologia, a BESO, para que o governo incorporasse no SUS. É isso que eu ia perguntar. Hoje ainda não tem. Ainda não tem, infelizmente. Né? É. Só para os diabéticos, não para os obesos. É onde eu começo a sofrer. Em todas as verticais é falar, tem muitos medicamentos que não são acessíveis e... Não são. Você vê o sistema de saúde inglês, né? A tizepatida é usada. Só que lá é tudo público, né? Então, você vê que é complicado isso. Então, gente, se a gente pudesse tirar um paciente do infarto, porque depois que infartou, pouca coisa você pode fazer, né? Que reduzisse o risco cardíaco dessas pessoas. Mas a gente está num país enorme, que visa... com recursos, né, restritos. Então, ainda é uma medicação muito cara para a nossa população em geral. Infelizmente, é para uma fatia muito pequena da população, né? Infelizmente. Quando pensamos em tratamento de emagrecimento, o peso não é o único indicador que nós falamos de saúde. É isso, né? Quais outros marcadores que você acompanha nas suas pacientes? Hoje os critérios para obesidade estão mudando, porque tem a obesidade pré-clínica, né? Então ainda não está selado como esse é o guidelines, mas essa conversa já está acontecendo. Então não é só IMC, né? Que é peso dividido pela altura ao quadrado. Mas, por exemplo, se você tem uma mulher magra, mas ela tem muita gordura visceral, que é muito comum, às vezes ver senhoras, né, de perninhas finas, magrinhas e tudo, mas com a gordura visceral importante, ela teria indicação para medicação já. Porque a cintura é um marcador importante de risco cardiovascular. Certo? Então, acima de 82 para mulheres, de 94 para homens, já teria indicação. Porque isso mostra que tem uma gordura visceral importante, mesmo que o IMC esteja normal. Então, os critérios estão mudando. Presença de esteatose. Que é isso? Tenho aquela gordura no fígado. Tá. Tem pacientes magros com esteatose, sabe? Eu tenho pacientes magros com esteatose, estão usando semaglutida. Emagreceu muito? Não. A resistência insulínica é tão alta, esse adoecimento metabólico é tão alto que não chegaram a emagrecer tanto, porém, a gente reduziu bastante a esteatose. Então, a gente tem outras indicações também. Como, por exemplo, a artrose de joelho. Né? Saiu um trabalho bem bonito com tizepatida, mas já fizeram esse trabalho também com a semaglutida, melhorando as dores da artrose, reduzindo a inflamação. Então, essas medicações, ela tem uma ação também anti-inflamatória e antioxidante. E na menopausa isso é importante, porque você sente essas dores nas articulações. Na realidade, a menopausa é um estado inflamatório, né? Exato. Tá? Você repõe o hormônio, melhora essa inflamação, mas muitas mulheres não podem usar. Ou estão em tratamento, tomando medicamentos aí para controlar o câncer de mama, né? Então, são mulheres que tendem a fazer uma síndrome metabólica muito intensa. Aí sim, a gente indica, sim, com certeza. Tem indicação então, desse essa análise toda, o diagnóstico, aí vai um exame de sangue, aí vai vários exames de sangue, de imagem, um acompanhamento mais intenso, mais de perto, né? Para você ter bons resultados, com o mínimo de medicação possível, né? E quando você tirar essa medicação, se é que você vai tirar, porque depende do caso clínico, você acaba reduzindo bastante também. Tá? Nossa, que esclarecedor, doutora. Muito bom, muito bom. Dá para ter temas aqui para discutir para adolescente. Semanas, exato. Para finalizar, porque eu estou até triste aqui, porque eu tinha mais perguntas aqui, uma dúvida muito comum é sobre o futuro. Como planejar a manutenção do peso sem depender da medicação para sempre? Eu sei que você já falou que alguns você vai ter vai depender do caso clínico, com certeza, tá? Depende do histórico familiar desse paciente. Às vezes é uma família que tem vários diabéticos, né? Então fica tudo mais difícil. Família de pessoas que têm doença cardiovascular, às vezes de maneira precoce. A gente tem que valorizar muito a história clínica do paciente, né? Mas é sabido que ajustes alimentares e atividade física são... Fundamental. E outra coisa, sono, né? Correção de sono. É muito importante que as pessoas durmam bem. Isso é um tripé. Né, gerenciamento de estresse, tudo isso ajuda no gerenciamento do peso também. Então, é muito difícil, né, uma pessoa que não dorme bem, mesmo que a gente eventualmente tenha que usar uma medicação para que isso aconteça, é muito complicado para ela manter esse peso.
né? Então, a gente tem que olhar todas essas vertentes para ajudar o nosso paciente a se manter sem medicação. Então, isso não significa que, eventualmente, por exemplo, emagreceu, tem pacientes que emagrecem 40 quilos, né? Emagreceu 40 quilos, mas de repente, por motivos de vida mesmo, ou um estresse está passando, um estresse psíquico, ou o trabalho está ali deixando ele mais estressado, pode ser que eventualmente você tenha que voltar com a medicação, porque se você está vendo uma tendência de alta, você não vai deixar ele voltar naquele patamar, você tem que agir logo. É um acompanhamento contínuo. Contínuo. Obesidade é uma doença crônica e que vai piorando com o tempo. Então, a gente tem que estar sempre olhando, sempre ajustando medicação, ajustando o treino. E tem os eventos da vida, que para a mulher tem um peso maior. Gestação, né? Menopausa. Menopausa, como nós falamos. Você entendeu? E o grande problema da mulher é que a menopausa encontra a mulher no início da senescência dela. Então, é duplamente... penalizada. Penalizada, essa é a palavra, né? Porque penalizada. Então, ela é duplamente penalizada. Mas é importante dizer que mesmo com essas contraindicações e essas variáveis, tem solução para tudo. Você pode entrar, tudo não digo assim, né? Mas tem soluções variadas. Tem como driblar isso e novas drogas surgirão aí, certo? Porque hoje emagrecer não é mais um problema. O problema é manutenção de peso e manutenção de massa magra. Isso sim é um grande detalhe. Então, drogas novas já estão em estudo, fase 2, cagricema, por exemplo, que vai te ajudar a emagrecer, mas manter massa muscular. Né? Por exemplo, o meretide, que é uma droga que também está em estudo, de aplicação mensal. Imagina, você poder aplicar uma vez por mês, vai manter teu peso, tua taxa glicêmica. Vai custar certo? 3 milhões de dólares. E vai né, continuar ainda protegendo sua parte cardiovascular. Então, a gente tem drogas muito promissoras, a gente sabe que para a nossa população isso tem um preço muito grande ainda, mas entender que não é medicação só para 3 meses, porque eu quero entrar no número 38, são medicações muito sérias e que trazem muito benefícios quando tem indicação precisa. E que é importante dizer também, sempre associado, é engraçado, doutora, a gente vai ao cabeleireiro e ele fala, tem que ir para academia. Hoje é obrigatório. Mas as pessoas não querem. Não tem essa... né? E a mulher tem ainda muito preconceito em fazer musculação, né? E trabalhar a massa muscular é muito importante. Tá? Ou que você entre num grupo de mulheres que façam isso, mas eu acredito que, assim, não dá para você precisar de um grupo. Você tem que ter o teu esforço próprio para manter sua saúde. Exato. Tá? Então, o grupo é estimulador, o grupo ajuda, mas o dia que você não tiver o grupo, você não fará. Então, as coisas, elas precisam ser pessoais. As motivações precisam ser pessoais, né? Disciplina. Infelizmente, é assim. Doutora, obrigada, muito Imagina. Esclarecedor demais aqui esse bate-papo, de uma forma assim leve, simples, uma linguagem simples para que todos tenham entendimento, isso é importantíssimo. E eu sempre falo, temas importantes, convidada novamente. Obrigada, querida. Obrigada. Doutora Adinal, obrigada por trazer informação responsável para um tema tão presente na vida de tantas mulheres. Emagrecimento saudável não é comparação, é cuidado individualizado. Se esse episódio te ajudou a entender melhor esse tema, compartilhe com outras mulheres. Obrigada por estar com a gente e até o próximo Você Pode.